Olá, comunidade da Estante do Inconsciente. Que bom ter vocês por aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é absolutamente crucial, né? Tanto para a nossa clínica quanto para entender a época em que a gente vive, a ansiedade. Mais especificamente, a gente vai investigar a angústia, com a lente da psicanálise, claro, e entender por que ela é vista como grande sintoma do século XXI. Eu sei, o tema é denso, mas fiquem comigo, porque entender isso é fundamental para a formação de qualquer analista. Bom, para a gente organizar nosso percurso, eu preparei um caminho aqui. Primeiro, vamos firmar alguns conceitos básicos, sabe? Para todo mundo estar na mesma página. Depois, a gente volta para aquele momento-chave, a virada teórica de Freud lá em 1926. Daí, a gente avança com Lacan para pegar aquela ideia potente de que a angústia é o que não engana. E não para por aí. Vamos conectar tudo isso com o nosso tempo, com a ajuda do Byung-Chul Han e fechar discutindo o que isso tudo significa para a nossa escuta na clínica. Fechado? Então vamos lá! Então vamos começar pelo começo mesmo. E aqui, gente, tem uma distinção que é a base de tudo. Sério, é uma daquelas coisas que se a gente não entende direito, a gente corre o risco de confundir todo o resto. Então muita atenção nesse ponto inicial. A distinção é entre medo e angústia. Parece simples, mas não é. Vamos lá. O medo para a psicanálise tem a ver com perigo externo, algo que a gente conhece, que está ali na nossa frente. Você vê um cão bravo vindo na sua direção. Isso é medo. O objeto é claro. Agora, a angústia. A angústia é outra história. Ela é a nossa resposta a um perigo que vem de dentro. Um perigo que está ligado às nossas pulsões, sabe? E o pior, a gente não consegue nomear o que é. É como Freud dizia, é uma angústia diante de um perigo que a gente não conhece. E é justamente essa falta de um objeto claro que a torna tão paralisante, tão avassaladora. E essa ideia de perigo interno nos leva direto para o coração da teoria freudiana e, mais especificamente, para uma virada teórica monumental que ele fez. Isso está lá no texto Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. Gente, esse texto é um divisor de águas na história da psicanálise. É fundamental. Vejam bem, antes de 1926, o que o Freud pensava era basicamente o seguinte: existia um impulso libidinal, certo? Aí vinha a repressão e barrava esse impulso. A energia dessa libido, que ficava sem ter para onde ir, acabava sendo transformada, quase que quimicamente, em angústia. Ou seja, a angústia era vista como um resultado, um produto da repressão. A repressão vinha primeiro. Só que aí, e isso que é impressionante no Freud, com aquela honestidade intelectual toda dele, ele vai lá e revisa tudo. Ele vira a teoria de cabeça para baixo. A nova sequência é completamente diferente. Pensem comigo. Primeiro, o eu percebe que um impulso, se for satisfeito, pode levar a uma situação de perigo. O perigo da castração, por exemplo. O que o eu faz? Ele produz uma pequena dose de angústia que funciona como um sinal, um alerta. E é só depois desse sinal que a repressão entra em cena para segurar o impulso. Perceberam? A ordem se inverteu completamente. Então o ponto crucial é esse, e a citação do próprio Freud não deixa nenhuma dúvida. A angústia não é mais o que resulta da repressão. Agora é a angústia que gera a repressão. Ela deixa de ser um efeito colateral, um acidente, e se torna a própria causa, o motor que aciona a defesa. Ela passa a ser um mecanismo ativo central em toda a dinâmica psíquica. Isso muda tudo. E aí a gente chega no conceito final do Freud sobre isso, a angústia de sinal. É uma ideia genial. Pensem nela como se fosse uma pequena dose, uma repetição bem mais fraca de uma experiência traumática original. O eu usa isso para se proteger. A analogia do alarme de incêndio é perfeita. O alarme toca para que a gente não precise passar pelo incêndio de verdade. É a antecipação do trauma, justamente para evitar o trauma. É uma função protetora. Ok, firmamos a base freudiana. Agora vamos dar um passo adiante com Lacan e ver como ele pega essa construção e a leva para outro nível. Lacan vai pegar essa função de sinal do Freud e radicalizar. Ele vai perguntar, ok, se angústia é um sinal, ela sinaliza o que exatamente? E para quem? E a resposta do Lacan vem nesse aforismo que é potentíssimo. Ele diz, a angústia é o que não engana. Parem para pensar nisso. Em um mundo que é todo estruturado pela linguagem, onde tudo pode ser um engano, onde a palavra pode mentir, a angústia se destaca. Ela é o único afeto que não mente. Por quê? Porque ela aponta para algo da ordem do real, algo que a linguagem não consegue capturar, que escapa dos símbolos. É uma certeza. Mesmo que seja uma certeza terrível, mas é uma certeza. Beleza. Mas aí vem a grande pergunta, né? Se a angústia é essa bússola que não mente, que aponta para uma verdade, que verdade é essa, afinal?
O que ela está revelando para a gente que todo o resto, que o nosso discurso consciente tenta esconder? E é aqui que o Lacan faz uma correção que é crucial. Sabe aquela ideia comum, que até o Freud flertou com ela, de que a angústia é sem objeto? O Lacan vai dizer, não, isso é um erro. Lá no Seminário 10, ele é categórico. A angústia tem, sim, um objeto. O problema é que não é um objeto que a gente pode ver, nomear ou imaginar com facilidade. Não é como o cachorro do exemplo do medo que a gente aponta e diz é aquilo ali. Então, qual é o objeto da angústia para Lacan? Prestem atenção, porque isso é uma virada de chave. A angústia não surge da falta de algo. Ela surge, pelo contrário, da proximidade excessiva do objeto A. A gente sabe, objeto A é um conceito complexo, mas vamos pensar nele como aquele resto, aquilo em nós que não foi capturado pela linguagem, mas que é o que, no fundo, causa o nosso desejo. A angústia, então, é o sinal de que a nossa fantasia, aquela tela que nos protege e mantém uma distância segura desse objeto, está falhando. É quando a gente se depara com o nosso desejo na sua forma mais crua, sem filtros. E isso é apavorante. Certo, passamos por Freud, passamos por Lacan, uma estrutura teórica super precisa. Agora, como é que a gente conecta isso com o mundo lá fora, com o século XXI? Como essa angústia, esse sinal de um perigo interno, aparece hoje, na nossa cultura? Para nos ajudar a pensar nisso, a gente vai recorrer a um filósofo contemporâneo, o Byung-Chul Han, que nos dá uma chave de leitura, olha, poderosíssima. O que o Han argumenta é que houve uma mudança de paradigma. A gente saiu de uma sociedade que ele chama de disciplinar, que era marcada pela negatividade. O verbo era dever. A lógica era a da proibição. Não faça isso, não pode. E a gente entrou no que ele chama de sociedade do desempenho. E aqui a lógica é outra. É a do excesso de positividade, da iniciativa. O verbo agora é poder. O lema não é mais você não deve, o lema é você pode tudo, seja a melhor versão de si mesmo. E o que acontece nessa nova lógica? O poder que nos oprime não vem mais de fora, de um patrão ou de uma instituição. Ele foi internalizado. Cada um de nós se torna seu próprio capataz. A gente se explora voluntariamente, acreditando que isso é realização pessoal. E essa figura que o Han descreve de ser agressor e vítima ao mesmo tempo é uma imagem perfeita do super-eu freudiano operando na nossa cultura. Só que não é mais um super-eu que proíbe, que diz não. É um super-eu feroz que ordena, gozar, performar, ser mais. Ele ordena o gozo sem parar. E a consequência disso tudo, desse imperativo de performance, desse excesso de positividade, não é mais a neurose clássica, aquela baseada na repressão do desejo. A consequência é o esgotamento. É a depressão, é o burnout. O Han usa um termo fortíssimo, infarto da alma. E a ansiedade contemporânea, nesse contexto, o que ela é? Ela é aquele sinal constante, aquele ruído de fundo nos dizendo que a gente não está dando conta, que não estamos performando o suficiente, que a gente está falhando diante do ideal de desempenho que nós mesmos colocamos para nós. Bom, a gente percorreu tudo isso, da virada de Freud à crítica de Han, e agora a gente chega na questão que, para nós, clínicos e estudantes de psicanálise, é a mais importante. Chega um paciente no consultório paralisado pela angústia. O que a gente faz? Qual é o manejo? O que fazer com esse sinal? A primeira coisa, e essa é uma diretriz ética fundamental da nossa clínica, é: a angústia não é um defeito, não é um erro no sistema que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Pelo contrário, se ela é, como disse Lacan, o que não engana, ela é a nossa guia mais preciosa. Tentar silenciar essa angústia, seja com medicação ou com conselhos, sem antes escutar a mensagem que ela traz, é um tremendo desserviço ao sujeito. A gente precisa dar a palavra a ela. O trabalho do analista, então, é primeiro escutar essa angústia, investigar as associações inconscientes que vêm com ela, ajudar o paciente a, quem sabe, conseguir nomear aquele perigo interno que o eu está sinalizando. E quando a gente faz isso, a gente ajuda a transformar o que era uma angústia neurótica, paralisante, numa angústia, digamos, realista, que está ligada a um conflito que agora tem nome. E aí sim a gente pode usar a angústia como o que ela é, uma bússola. Uma bússola que aponta para a posição daquele sujeito em relação ao seu próprio desejo. E para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta para cada um pensar, seja na sua clínica ou na sua própria vida. Essa ansiedade que a gente sente hoje em dia, ela parece ser mais da ordem lacaniana, aquele sinal da proximidade vertiginosa do nosso desejo mais cru, ou ela é mais um efeito dessa sociedade do desempenho, aquele ruído constante da autoexigência, da cobrança por performance?
Deixem a reflexão de vocês aqui nos comentários. A gente vai adorar ler e continuar essa conversa. Bom, pessoal, se essa nossa conversa de hoje ajudou de alguma forma na sua formação, eu peço aquele apoio de sempre, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os colegas que podem se interessar. Toda a bibliografia que a gente usou para construir esse raciocínio tá aqui na descrição e no primeiro comentário, tá? E lembrem-se, quando vocês compram qualquer livro usando os nossos links, vocês estão investindo na formação de vocês e, ao mesmo tempo, ajudando muito o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado pela escuta e pela companhia de sempre, e a gente se vê na próxima.